Olá! Vistos de longe são apenas pontos de luz. Pontos de luz que podem salvar vidas, evitar naufrágios, orientar marinheiros e pescadores. De perto, parecem imensas máquinas feitas de vidro e luz. Os mais de 200 quilômetros da maior praia do mundo, no extremo sul do Brasil, são pontuados por 4 faróis que guiam os navegantes num mar violento com centenas de naufrágios. Esses pontos de luz são guardados por homens que têm na paixão pelo ofício a força para enfrentar a solidão. O primeiro faroleiro da região fez de sua família uma dinastia de guardiões da costa sul do Brasil e seu bisneto tem orgulho dessa origem. Tenho certeza que você vai querer conhecer essas histórias dos faroleiros que tomam conta de um dos litorais mais desertos do mundo. É depois do intervalo. Até já! O faroleiro não pode dormir. O faroleiro tem que estar acordado, ele tem que manter o farol aceso, né? Todo faroleiro que se preza tem uma foto. Olha, minha casa, o tapete para entrar é um farol de boas-vindas, né? Todo faroleiro que se preza é um bobão, é um amante do farol. Embora pareça que o faroleiro é um romântico, na verdade eles não estão muito longe disso não, há um romantismo, né? E Deus permita que esse romantismo perdure. E eu decidi que cursaria telegrafia, que o telegrafista era o único militar que lotava nos faróis, né, na época. E eu queria ser faroleiro, né? Apesar da tecnologia, né? Mas ainda há um romantismo, eu torço para que isso não acabe. Na verdade, eu me considero um guardião dos faróis. O faroleiro, ele já chega mais ou menos faroleiro na escola, porque ele quer muito cursar. Quando eu cursei, gostei muito e falei assim, é isso aqui que eu quero seguir até o final da minha carreira. O nosso serviço, a sinalização náutica, não existe assim missão boa, não. A pessoa tá porque gosta, entendeu? É um dos mais imponentes faróis da Marinha, esse farol aqui. É um dos mais isolados, é o farol do Albardão aqui. No meio do nada. No meio do nada e próximo de coisa nenhuma. Essa que é a paixão, é gostar daquilo que faz e já ir preparado, né, para uma missão árdua, porque não é fácil. Pelo menos na nossa região aqui, né, é uma região muito inóspita, né? A gente sai com um tempo bom, de repente está ventando, a praia fica ruim, não dá para viajar. Muitas vezes a gente tem que jogar a viatura para cima de uma duna de areia lá e dormir lá a noite toda lá e esperar o tempo melhorar, a chuva passar, enfim. De 1909 em diante, nós tivemos aqui uma grande movimentação para construir não só o Sarita, mas outros faróis como o Verga, o Albardão e o próprio Chuí. Para iluminar o então apagado litoral gaúcho de 220 quilômetros que estava às escuras. As embarcações não tinham como chegar ao seu destino. Para tanto que naquela época aqui era chamado de cemitério de navios. Meu avô era o primeiro faroleiro aqui desse farol e que meus tios estavam continuando sendo faroleiros. Então eu fui me criando nessa imaginação de faroleiro, sendo um dia querendo ser faroleiro também. Em 1909, quando se decidiram que iam ser construídos faróis aqui na beira da praia, uma autoridade disse a um dos comandantes da Marinha: vá ao Rio Grande do Sul, ao sul do Rio Grande do Sul, consiga terrenos para as construções. Esses oficiais saíram do Rio de Janeiro e vieram até aqui. Descobriram que quem poderia ceder esses terrenos seria o seu Joca Documento. O Joca Documento é meu bisavô, né? Nós estamos aqui em cima de um terreno que foi dele, né? Foi doado para a União aqui para a construção do primeiro farol, né? A história do Sanger é uma história que transcende, é uma história muito, mas muito antiga mesmo, né? De uma família de faroleiros, ou seja,
Quem antecedeu o Sanger Nelson nessa trajetória era civil. Era da época em que o farol era de pai para filho. Eu fui o último faroleiro civil que se aposentou, né? Já estou tudo militar. O faroleiro, ele virava faroleiro desde que nascia, né? Ele já vinha ali ajudando o pai e acabava entrando para a Marinha de uma forma ou de outra. O meu pai me contou o seguinte, tudo era feito de boca, né, com o Joca Documento. Por isso que o apelido dele era Joca Documento, que na época, na ausência de cartórios, então duas pessoas iam fechar um acordo, um negócio, então vamos lá na presença do Joca, que o Joca que vai avalizar, né? Então, não, pode fechar que eu sou testemunha aqui, né? Então... Chegando lá, pediram a ele: a gente gostaria de uma doação de pequenas áreas para que a gente pudesse construir terrenos para os faróis da Marinha. Qual foi a resposta dele? Vamos jantar? Amanhã a gente vê isso. E a minha bisavó disse que não queria fechar, vai dar um terreno para a União, né? Assim, né? Tal. E ela não era muito a favor, não. Mas ele disse, o meu pai disse que ele falou o seguinte: não, eu vou doar assim porque isso daí vai servir para minha descendência. No dia seguinte, ele chegou à seguinte proposta: afirmativo, eu dou os terrenos com uma condição. Essa condição é que eu seja faroleiro e os meus descendentes também sejam faroleiros. Em 1910 vieram fundar o farol e ele postulou ser faroleiro. E ele chegou e disse para o almirante: não, eu vim postular assim, assim, assim. Mas o que o senhor postula? O que o senhor apresenta? O que o senhor deu para o Brasil? Muito mais que o senhor. Para o almirante, quer dizer, um bronco daqueles ali, né? E o que o senhor deu mais do que eu? O senhor quantos filhos tem? Eram 3 ou 4. Eu dei 14. E ele estava no segundo casamento. Ele teve mais 16 filhos. Mas ele comia muito marisco, né? A base de marisco, ele só comia marisco com chimarrão. A fonte de energia dele era o marisco. Bom, o almirante gostou muito dele e colocou lá, e a filharada toda. Então, daí houve uma grande dinastia, seria a palavra correta, de faroleiros. Entrei para a Marinha em 1980, com a finalidade... Naquela época, a profissão de faroleiro para militar não existia. Faroleiro mesmo, que eles são faroleiros puros. O Sanger nasceu faroleiro. O pai dele nasceu faroleiro. Aí, em 1985, quando faltavam 3 dias para mim me concentrar para o curso de eletricidade, a Marinha pediu marinheiros voluntários para a primeira turma de faroleiro militar, ou seja, estava sendo militarizada a profissão de faroleiro. Então, ele foi o único que chegou e disse: eu quero ser faroleiro. E o detalhe dessa história é que, quando colocaram ele para cursar, dar uma profissão para ele, não, você não vai ser faroleiro, você vai ser eletricista. E eu, faltavam 3 dias para mim me concentrar já para o curso de eletricidade. Aí ele: não, de jeito nenhum, eu quero falar com o senhor almirante. Aí fizemos um requerimento ao senhor diretor de pessoal militar da Marinha, né? Solicitando o meu cancelamento do curso de eletricidade, a troca para o curso de faroleiro. Não deixaram ele falar para o almirante. Ele, por sua vez, ficou na frente da sala do almirante um dia inteiro, esperando. Até no dia que eu fui lá levar o meu requerimento pessoal, né, lá pro senhor almirante, o diretor da DP, o tenente que me recebeu lá, né? Aí ele: pois é, tenente, eu sou tão familiarizado, né, com o farol, que a minha mãe me levava num balaiozinho, colocava lá no aparelho lenticular, né, para mim ficar girando junto com a lente lá, né, para mim dormir, né, e tal. Eu acho que o argumento também de ser bisneto, neto, filho, né, e ter residido durante 18 anos, quer dizer, foi a vida toda, né, infância, adolescência toda no farol, né, então... E nós, hoje, agradecemos a esse almirante, porque é um dos melhores faroleiros que nós temos. Por quê? A criatividade do Sanger Nelson, ela é fora do comum. Problemas que demorariam meses para ser resolvidos por causa de peça, de material, de transportadoras, com a criatividade dele ele consegue resolver.
Para tanto que o Sanger botou faróis para funcionar com peças de micro-ondas. Eu não consigo chegar num farol e deixar ele apagado. Então tem faróis que a gente, para manter às vezes, o cara tem que usar de tudo quanto é artifício, né? Então, por exemplo, em Cidreira, né, numa determinada ocasião, eu cheguei lá e um relé, né, de potência, tem que ser um relé de potência. Aí pronto, eu disse assim, onde eu vou conseguir isso? Quem é que trabalha com isso, né? Vou numa oficina de conserto de micro-ondas aí, né? Funcionou lá há bastante tempo. A dinastia do seu Joca Documento perpetuaria se o Sanger conseguisse colocar mais um filho para ser faroleiro. Porém, a ironia é que ele só teve filhas meninas. Só teve filhas. A Marinha, no momento, não tem mais faroleiras. A minha mãe eu considero uma faroleira, sabe? Porque eu acho que o faroleiro, naquela solidão ali, se não é a presença feminina ali, a presença da mulher também, eu acho que ia ser meio... ia ser difícil, né? Sufocante. E a minha mãe não teve, assim, uma vida... Ela dedicou praticamente a vida para a família, para os filhos e para o marido. E a solidão de alguns faróis, né? Porque o militar, ele sabe que ele vai para um farol, vai passar 2 anos, independente da área inóspita que ele encontra, ele vai passar 2 anos ali. Então a gente preparava as mulheres para saberem da importância do serviço que o marido dela exercia para o Brasil, né? Que é a segurança da navegação. E aproxima mais a gente. E o farol apagou também, elas avisam a gente. Oh, o farol está apagado, faltou energia, coloca o gerador para funcionar, que faltou energia, que às vezes a gente está aqui fora, a gente não vê essa parte. É a vida de uma família faroleira. Era muito bonito ver o depoimento das mulheres, porque quando a gente promovia um encontro, né, e elas usavam sempre uma expressão muito interessante, que elas falavam assim, no farol onde eu servi, quer dizer, elas já tinham um farol, né, tinha uma identidade. De certa forma, a mulher do faroleiro, ela é uma faroleira. Após o término do curso de farol, né? O primeiro farol que eu fui servir foi o farol da Ilha da Paz, lá em Santa Catarina, né? Dali, de São Francisco do Sul, eu pleiteei para vir aqui para Mostardas, onde fui prontamente atendido, entendeu? Aí vim servir os melhores 4 anos da minha vida, foi esse prêmio que a Marinha me deu, que foi servir junto com meu pai no farol de Mostardas, né? Inclusive, quando ele faleceu, eu estava lá, servia junto com ele, né? E a farol para ele era a vida, né? Ele sempre me dizia que o farol hoje, com os GPS, né, e tudo, mas se o navegante vê a luz, ele se sente mais seguro, entendeu? Mas o Ivaldo diz que nesse farol aí mora um fantasma, e à noite esse fantasma sai aí fica subindo e descendo as escadas aí para assombrar as criancinhas. Na verdade foi uma brincadeira que eu fiz aí, principalmente com as minhas crianças, né, que queria subir no farol de noite. Eu digo, olha, você não vai subir no farol de noite porque tem um fantasma lá em cima. Imagina num albardão daquele dali, não tem ninguém, não tem vizinho, nada na volta. Você recebe uma batida na porta, 00:30, 1h. Aí o cara vai perguntar quem é, diz que não é bom perguntar quem é, né? Se for assombração, mas realmente, o albardão ali, sozinho ali, pro cara ficar sozinho ali é complicado.